E mesmo que, assim, ele tá sendo literal a ponto de levar isso pro lado de que ninguém sabe o dia de amanhã. Mas, assim, o Gabriel me chamou pra vir aqui ontem. Ele falou assim, Mike, top lá amanhã. Falei com ele, Gabriel, não sei, o dia de amanhã ninguém sabe, né? Pode ser. Aí você não faz comigo, não, irmão. Gabriel, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá, mas amanhã a gente não sabe, não. Mas a gente vai vendo, né? Pô, não precisa, né? Sem condições. Ô, Thiago, queria te ouvir sobre isso, cara. Como que você avaliou e como que foi a repercussão aí também? Ô, Eltinho, vou primeiro trazer a informação. Eu sei que isso causou incômodo nos bastidores do Cruzeiro. A diretoria entendeu que ele não deveria ter falado dessa forma. No entanto, honestamente, eu não vi absolutamente nada demais na fala do Matheus Pereira. Ele não fala absolutamente nada demais. O próprio Diniz diz que o Cruzeiro conta com ele, que ele é um jogador importante para esse sistema de jogo do Cruzeiro. E, sinceramente, é a verdade. O dia de amanhã ninguém sabe. Eu espero estar no dia de amanhã aqui nos donos da bola, mas ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer comigo, ninguém sabe o que vai acontecer com todo mundo. Sinceramente, Mike, você errou pela primeira vez em 2025, tá? Eu concordo, Matheus Pereira é um cara difícil, perninha pra caramba às vezes, mala às vezes, mas nessa aí ele não falou nada demais. Estão criando confusão à toa. Uma celeuma desnecessária, tempestade em copo d'água. Matheus Pereira vai ficar no Cruzeiro até porque não tem proposta. Se ele quiser sair, 80 milhões de euros é a multa para o exterior. 80 milhões de euros, quase 500 milhões de reais. Cruzeiro hoje só aceita negociá-los se chegar uma proposta de 25 milhões de euros. Beleza, Matheus Pereira é um cara difícil, complicado, é meio chato às vezes, dando entrevista, mas não falou absolutamente nada demais. Então, sem tempestade em copo d'água. Eu até sugiro, já vamos para o próximo assunto. O Gabriel tava revoltado aqui. Você tinha que ver a cara do Gabriel. Gabriel, não acredito. Desabafa. Gabriel, eu não tô acreditando. O Gabriel é acreditando do mimimi, cara. Tantos portugueses assim, a população lusitana aqui em Belo Horizonte é gigantesca em Minas Gerais. Muita gente falou, não, ninguém realmente sabe o dia de amanhã. Tiago, eu te falo, o que você vai fazer amanhã? Você vai cobrir o jogo. E na semana que vem, você vai tirar férias, cara. E se chamarem ele pra trabalhar um mês? Ah, meu pai. Poxa, o Matheus Pereira, ele tem contrato, ele sabe muito bem o que ele vai fazer no dia de amanhã, o famoso hoje. Folga. E depois de amanhã, ele joga. E amanhã ele treina. E depois ele volta aqui para Minas Gerais para poder jogar o Campeonato Mineiro. Se Deus ele quiser. sabe, ele tem contrato, Deus ele quiser. é uma peça importante. Ele dá com a língua nos dentes nas entrevistas às vezes. Ele até saiu com um risinho ali no final. Riso sempre enigmático. É bom não ter meias palavras, né, Matheus Pereira? Falta é essa bom se parte comunicar ainda, né? claramente. Essa parte é do bom se risinho também comunicar, né, cara? Nossa, o Gabriel está insuportável hoje, hein? Graças a Deus. Sabe qual é do Gabriel? Insuportável Sabe qual- hoje no estúdio. Sentou na sua cadeira, Sabe qual é o meu problema do Gabriel, Elton? Essa geração mimimi, cara, que não cresceu indo pra Pelo baile amor de de espuma Deus. ali na esquina da Padre ali na Padre Eustáquio com a Progresso, não cresceu indo pra aqueles bailes de espuma. Essa geração mimimi Meu fica Deus do chorando céu. no ouvido, cara. É complicado demais, A Elton. classe Mas média o de que Cabo é? Frio. A grande dando aulas. realidade, cara, a grande realidade, sabe Pelo qual é? amor de Deus. Meu amigo querido, se chegar... O Pedrinho, ele deu uma coletiva e falou, ele é inegociável, certo? Não tem negócio, certo, Thiago? Pedrinho não falou isso ontem? 25 milhões de euros. Mas vamos lá, Elton, calma. Certo, falou, Calma, falou. É porque a gente tem. Calma, o aí valor chega, dele. aí chega. Você eu vou colocar a aspa aqui pra você, Pre. Coloca aqui. Aqui, ó, a Você aspa vai aqui é ler, a seguinte, lê ó. aí, lê aí. O Matheus Pereira, nós não vamos vender. Nem tivemos proposta oficial e nem vamos vender. Isso é definitivo. Ponto, aí. Então, pra que o Matheus Pereira vai falar Aí, cadê? isso? Zé, Bota o Thiago como é que o na Matheus tela, eu sabe quero ver o o dia de Thiago amanhã? comigo. Vamos lá, Pelo amor de Aí, Deus. eu chego pra você, Gabriel, você é o Pedro Lourenço. Eu sou um árabe. Pensa em mim com aquelas roupinhas assim. Isso. Pedro, eu te dou 200 milhões pro Matheus Pereira vir pra cá. O que acontece amanhã? Vai ser vendido. Vende. Pronto, você não sabe o dia de amanhã. Não, mas aí vai chegar. Onde está esse árabe, meu irmão? Todo mundo sabe que esse Não árabe se sabe é a o dia Leila de Pereira. amanhã, cara. Esse Se árabe a é Leila oferecer loira. 200 milhões, ele vai. Esse árabe é Se a Leila loira oferecer e 200 milhões, Mais ele ou vai. menos, de branco. porque o Abel já estava chorando ontem que o jogador que custa 18 milhões pro Palmeiras, outro time comprou por 7. Então ela é a árabe, assim, até a segunda página só, né? Não, mas eu tô falando, Árabe se fosse pão chegar um duro, árabe no árabe Cruzeiro, pão duro. esse árabe no Cruzeiro outro dia, esse árabe seria a Leila Pereira, O Abel já que tava- era o time que demonstrou interesse, já tava- que foi, falou bastante. Mas não existiu Eu proposta, entendo, né? nem existiu proposta. E Cara, o Cruzeiro tem que fazer jogo duro mesmo, né? O Cruzeiro só tem 50% dos direitos. Por exemplo, se vendesse por 12 para ganhar 6, é muito ruim pro Cruzeiro isso. É muito ruim. Tem que cobrar caro mesmo, Por porque isso o que Matheus pede Pereira 25 é pra peça. ganhar 12. E ainda isso. ainda Valor, fica com por dó. favor. Cara, as pessoas têm o direito de se incomodarem com as coletivas do Matheus Pereira. Eu acho que era necessário? Não, não acho que era necessário. Agora, eu não vejo como algo que está sendo criado essa fala do Matheus Pereira. E só um detalhe, tá? Não será a última. O Matheus Pereira, ele já fez isso em outras oportunidades.
irá continuar fazendo. O Cruzeiro tem um elenco, tem no elenco jogadores no plural, que tem uma relação, muitas vezes, com o microfone, de falarem coisas que reverberam muito. Vou dar exemplo de alguns aqui. O Fagner, o próprio Fabrício Bruno, o Dudu, a gente viu recentemente dele com a Leila Pereira e o próprio Gabigol. Então, assim, o torcedor do Cruzeiro não tem que gostar, mas é bom se preparar que o ano de 2025 está só começando. Vai ser. Tem que acostumar, né? E esse tipo de situação não vai acontecer. Parabéns, Valu. Não vai acontecer para mim apenas uma vez, não. Vai acontecer várias. No que diz a respeito do aspecto principal, o Matheus Pereira pode ter ouvido, sim, propostas através do empresário, mas onde tem que chegar a proposta formalizada, escrita, o Cruzeiro não recebeu nenhuma. Não existe nenhuma, até este momento aqui que eu vos falo, uma proposta à mesa do Cruzeiro de negociação. Tem contrato até o meio de 2026, a partir da metade de 2025 ele pode negociar um novo contrato com o Cruzeiro, ou até, quem sabe já no final de 2025, assinar um pré-contrato com alguma equipe. Repito, pessoal, não estou falando para você normalizar, não estou falando para você achar que é certo ou errado, mas eu estou falando para o torcedor do Cruzeiro se acostumar. Um elenco que tem vários egos diferentes, várias capacidades técnicas, vai ter também jogadores que vão falar aos microfones em algum momento algo que vai tornar grande, as proporções. A mim, com sinceridade, nenhum alarme. E eu digo mais, o torcedor cruzeirense, Chinazul, não é só para se acostumar, nisso eu vou discordar do meu querido amigo Valu. É para comemorar. Sabe por quê, Elton? Só vira reality show o Cruzeiro porque tá estrelado. Na época que o Cruzeiro era um time de operário, que tinha que sobreviver, ninguém queria falar de Cruzeiro, cara. Cruzeiro não dava notícia, não dava manchete. Torcedor cruzeirense, se acostume, porque o lugar do Cruzeiro é o topo. E o topo, todo mundo que tá embaixo, que é a maioria, olha assim, ó. Então, o Cruzeiro será notícia 24 horas no Rio, em São Paulo, no Sul, no Norte, no Nordeste. E esses caras são notícias porque eles são estrelas. E o lugar de estrela é no Cruzeiro. E o Cruzeiro voltou a ser uma constelação de craques. E prepare-se, que elas vão levantar a taça, não só falam. Esses caras são estrelas, eles têm uma marra desse tamanho porque eles têm taça nas costas e trarão mais ainda para o nosso Cruzeiro. Aqui, o Pre lembrou dessas questões aí, lembrou a respeito dessas questões de falas de outros jogadores, e também do próprio Matheus, que o Valu lembrou. Não foi a primeira resposta polêmica do Matheus Pereira. Temos aí, André? Tem? Então vamos colocar duas aí, só para lembrar o pessoal. Nem sempre tu vai jogar bem, né? Acho que tua pergunta é um pouco maldosa. Não. Acho que é, sabe por quê? Pra tu fazer uma pergunta dessa, tu não entende muito bem de futebol, eu acho, minha opinião. Sim, é claro que as coisas não têm acontecido, é normal, né? Quando há uma derrota, é um jogo menos positivo, igual foi no Mineirão, né? Aí começa a se levantar muita questão, né? Mas eu confio nos meus companheiros. Fizemos um baita primeiro turno, a gente estava lá em cima brigando para poder ser campeão. Infelizmente, é o resultado a gente não controla. Aconteceram coisas no meio do caminho que talvez pode ter feito com que isso impactasse um pouco e as pessoas não entendem isso. Mas na minha opinião, acho que algumas coisas que aconteceram impactaram sim. Tipo o quê? Algumas coisas que aconteceram, acho que não preciso ficar falando. Mas são coisas que não me cabem, são coisas que não me competem. O meu trabalho aqui é se dedicar ao máximo, fazer o meu melhor pelo clube, entender cada dia mais meus companheiros. Tava engraçado aí? Porque vazou, você rindo. Paulo, você quer contar pra todo mundo? A gente tava aqui no lá. Você quer contar a comemoração dele? Primeiro, deixa eu agradecer a equipe da Samuca TV que gerou essas imagens pra gente aí. Valeu, Samuel. Samuel Venâncio sempre dando uma força pra gente. Essas entrevistas foram dadas na época ao Samuel Venâncio. Foi logo depois da derrota pro Boca, lá em Buenos Aires, e depois o outro jogo foi diante do Grêmio. Do Grêmio. Foi 1 a 1. Foi a resposta dele. Thiago Fernandes! Tá chamando o Mickey ali, ó. Devolvo pra você. Você tá movimentando aí? Você vai chamar um entrevistado? Tá tranquilo? Como que você tá aí? Tô tentando chamar um entrevistado para participar aqui conosco. Mas, ô Eltinho, sinceramente, eu já falei, em algumas outras entrevistas, eu acho que o Matheus Pereira foi mal.
Por exemplo, essa após o jogo contra o Boca Juniors, quando ele é criticado, quando as pessoas falam, olha, você jogou mal e tal, e aí ele acha ruim, ele foi mal nessa entrevista. Foi muito mal o Matheus Pereira nessa entrevista. Agora, na entrevista de ontem, absolutamente nada demais. Absolutamente nada demais. Eu reitero isso. Ele não fala nada demais. Aliás, o Valu colou comigo nessa aí e vai lanchar hoje. Vai lanchar no recreio, porque o Valu tá certo. E hoje eu vou criar o prêmio Thiago Fernandes e entregar pro Presuntinho, que ele tá brilhando no programa. Então a gente segue. Ô Gabriel, você ainda mantém que o Matheus às vezes fala demais? Fala coisas desnecessárias para o momento. Por exemplo, a questão de ontem foi, no mínimo, desnecessário. É esse o sentido? Total. Ele pega ar de vez em quando nas perguntas, isso acontece. Essa mesmo do Rafa, né, depois do jogo contra o Boca, o Rafa pediu para ele avaliar a partida dele, o jogo que ele tinha acabado de fazer. Ele vinha de uma sequência de jogos ruins, o que levou àquela troca bizarra. Uma pergunta honesta, uma pergunta, por favor, avalie como você jogou na partida hoje, e que leva essa escalada, sobe o tom de maneira desnecessária, não foi uma pergunta maldosa de forma alguma. E também, depois desse jogo contra o Grêmio, o Fernando Diniz estava começando a chegar, o time não estava engatando ainda. Fernando Diniz, bom lembrar, foram só 3 vitórias, né, em 15 partidas com o Cruzeiro. 16 partidas com o Cruzeiro? Ah, não, mas no ano passado. o ano passado, desculpa. Também expressei direito. Mas, bom, era uma sequência complicada do Fernando Diniz, e aí vai um momento de trocas e muita coisa mudando, algumas coisas aconteceram. Que coisas? Isso aí só traz, igual a afirmação de ontem, só traz nuvens, né? Só trazem dúvidas. Claro que o torcedor vai ficar com a orelha em pé, claro que ele vai querer saber mais o que está acontecendo, como assim não dá para saber o dia de amanhã. Eu acho que isso é normal, é mais no sentido de falar que essas coisas acontecem no dia a dia, numa zona mista, que tem a presença do Matheus Pereira, que é bom lembrar também sempre, né? Um baita de um jogador, não vai dar para ser craque em todas, né? Deixar só claro que assim, quando eu avalio a fala de ontem, essa fala do Rafa Nobre. Acho que ele foi até deselegante com o repórter que fez uma pergunta totalmente voltada do jogo. Eu falo a respeito de ontem. Você pode gostar, não gostar. Estou com o Thiago quando ele fala também muito. Não dá para colocar todas as falas polêmicas do Matheus Pereira e fazer um combo só. Não, tem contextos completamente distintos. A de ontem é mais uma, para mim, enigmática. Assim, eu vou te dizer, eu acho que deveria acontecer? Não, eu acho que não deveria acontecer. Mas, uma vez que, repito, o Cruzeiro não tem proposta oficial para o atleta, o Pedro Lourenço já externou que quer contar com o jogador. O jogador, na pior das hipóteses, para ele, vai ter que ficar até a metade de 2026 no Cruzeiro, a menos que apareça, repito, a grana que o Pedro Lourenço tanto falou. Ponto. A postura do Valu é um exemplo para o jornalista. É um exemplo. Cartilha. Por isso que eu admiro tanto essa pessoa. Quando tá bom, elogia. Quando tá ruim, critica. Não tem que nem ser segurador de banner e nem perseguidor do Matheus Pereira, como certos colegas são. Maravilha. Então esse é o ponto, senhor Elton Novaes. Porque tem o segurador de banner e tem o perseguidor. Tem que manter a postura. É bom que elogia, é ruim